Eu nunca imaginei que minha vida tomaria os rumos que tomou. Se alguém me dissesse, lá pelos meus 17 anos, que aos 35 eu estaria aqui, sentada no quarto de hóspedes da nossa casa, questionando tudo o que eu acreditava ser verdade, eu teria rido. Mas a vida tem um jeito cruel de nos surpreender. Conheci o Ricardo na igreja. Nós éramos adolescentes quando começamos a namorar. Naquela época, eu acreditava piamente que Deus tinha colocado ele no meu caminho. Ele era gentil, respeitoso e demonstrava uma fé tão grande quanto a minha. Nós dois fazíamos parte de um grupo de jovens da igreja, e ao lado dele eu me sentia segura, como se estivesse construindo algo sólido, algo que duraria para sempre. Aos olhos de todos, éramos o casal perfeito. Casamos cedo, com 22 anos, e a nossa vida parecia seguir o roteiro esperado: casamento, casa própria, planos de ter filhos, tudo como manda o figurino. Eu acreditava que Deus nos abençoava a cada passo. Só que com o tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. Pequenos sinais sutis no começo que eu não sabia explicar. Ricardo era um ótimo marido no papel. Provedor, respeitoso, nunca me traiu. Pelo menos não da forma que eu achava que seria possível. Mas havia algo, ele não parecia tão interessado em mim, ou na ideia de intimidade entre nós. No início, ocupava o cansaço do trabalho, o estresse do dia a dia, mas esse desinteresse foi se tornando um padrão. Um dia, por acaso, eu estava usando o computador dele e vi o histórico de navegação aberto. Era algo que eu nunca imaginaria. Vídeos adultos de homens. Fiquei congelada. A princípio, achei que deveria ter clicado em algum lugar errado, o que talvez tivesse sido curiosidade boba, algo isolado. Mas aquilo se repetia. Toda vez que eu verificava, havia mais vídeos, e sempre do mesmo tipo. Eu não sabia o que fazer, o que pensar. Eu confrontei Ricardo e ele negou de forma vaga. Disse que era coisa de momento, que não significava nada. Eu queria acreditar nele, então deixei passar. Mas as dúvidas estavam lá, e conforme o tempo passou, o distanciamento só aumentou. Não havia paixão entre nós, nem desejo, nem conexão. Ele parecia cada vez mais absorto em seus próprios segredos, enquanto eu me afundava na solidão. Foi nesse período que conheci o Gustavo. Gustavo era um colega novo no trabalho e logo ficamos próximos. Ele era diferente do Ricardo, atencioso, divertido e me ouvia como se cada palavra que eu dissesse fosse importante. No começo, era apenas uma amizade, alguém com quem eu podia desabafar sobre os estresses da vida. Ele sabia que eu era casada e nunca passou dos limites, mas aos poucos fui me apegando a ele de uma forma que me assustava. Toda vez que eu e Ricardo tínhamos uma discussão, ou quando eu descobria novamente que ele estava assistindo aquele tipo de vídeo, eu corria para o Gustavo. Uma troca de mensagens aqui, uma conversa mais longa ali, e de repente eu me via ansiosa para vê-lo no trabalho, para ter esses momentos de fuga da realidade. Era como se por algumas horas eu pudesse fingir que minha vida não estava desmoronando. Eu sabia que aquilo era perigoso. Eu era uma mulher casada, compromissada e, de acordo com tudo que eu acreditava, o casamento era sagrado, um laço que eu deveria lutar para manter. Mas como lutar por algo que, no fundo, eu já sentia que estava perdido? Os dias passaram, eu me sentia cada vez mais dividida. De um lado, havia o Ricardo, o homem com quem eu tinha construído uma vida. Não importava o quanto nosso casamento estivesse abalado, eu sentia que tinha uma responsabilidade diante de Deus, da minha família e da igreja. Eu sempre aprendi que casamento era para sempre, que qualquer problema deveria ser superado com oração e paciência. Mas do outro lado havia o Gustavo. A cada dia minha amizade com ele se tornava mais intensa, mais íntima. Eu não sabia mais se podia chamar aquilo de só amizade. Começamos a nos encontrar durante o horário de almoço, longe dos olhos curiosos do escritório. Sentávamos em uma cafeteria tranquila e a conversa fluía tão naturalmente que eu mal percebia o tempo passar. Ele me fazia sentir viva de novo, algo que eu não sentia há anos ao lado de Ricardo.
Cada vez que eu voltava para casa, depois de um desses encontros, o sentimento de culpa me consumia. Eu me ajoelhava para orar, pedindo a Deus para me dar forças para me ajudar a salvar meu casamento. Mas o silêncio divino era ensurdecedor. Ricardo, por outro lado, parecia alheio a tudo. Ele estava cada vez mais distante, preso no seu próprio mundo. E eu sentia como se morássemos em universos paralelos, dentro da mesma casa. Foi numa noite comum, depois do jantar, que o inevitável aconteceu. Eu havia percebido que ele havia passado horas trancado dentro do escritório. Algo dentro de mim sabia exatamente o que ele estava fazendo, mas eu não queria aceitar. Quando eu entrei no quarto para dormir, uma ansiedade tomou conta de mim. Fui até o escritório e bati na porta. Ele não respondeu. Abri devagar e o vi, mais uma vez assistindo aqueles vídeos. A imagem na tela me fez sentir um frio no estômago, uma sensação de traição que era difícil de explicar. De novo, Ricardo? Perguntei, minha voz trêmula de frustração e dor. Ele tentou fechar o laptop rapidamente, como se pudesse esconder o que estava mais do que claro. Algo dentro de mim quebrou. Por que você continua fazendo isso? O que você está fazendo com a gente? Ricardo abaixou a cabeça sem conseguir me encarar. Ele parecia preso em suas próprias palavras sem saber como explicar o inexplicável. Eu não sei, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Aquele silêncio dele era mais ensurdecedor do que qualquer briga que já tivéssemos tido. Eu me sentia vazia, perdida, como se eu não conhecesse mais o homem com quem eu havia me casado. Depois daquelas noites, as coisas entre nós ficaram ainda piores. Eu evitava confrontá-lo, mas a verdade estava lá, nua e crua, entre nós, com um abismo que nos separava. Às vezes eu pensava que se pelo menos ele falasse comigo abertamente, eu poderia tentar entender, talvez até encontrar uma forma de ajudar. Mas ele permanecia fechado como uma ostra, trancado em si mesmo. Não havia espaço para diálogo, apenas o silêncio sufocante. No trabalho, minha proximidade com Gustavo crescia, e o que antes eram apenas conversas inocentes, agora carregava uma tensão que eu não sabia como controlar. Ele parecia notar meu desconforto, mas nunca me pressionava. Em vez disso, apenas estava ali, disponível, me ouvindo quando eu precisava desabafar. Uma tarde, depois de uma discussão particularmente intensa com Ricardo sobre os vídeos, eu não consegui me conter e enviei uma mensagem para Gustavo pedindo para nos encontrarmos. Não no escritório, mas fora do trabalho. Eu precisava falar com ele, precisava ver seu rosto. Nos encontramos em um parque, longe de qualquer um que pudesse nos reconhecer. Sentamos em um banco e eu me abri de uma forma que nunca havia feito antes. Contei a ele sobre os vídeos, sobre o distanciamento, sobre a confusão que consumia minha mente e meu coração. Não sei o que fazer, Gustavo. Admiti, minhas palavras carregadas de desespero. Sinto que estou falhando como esposa, mas também não consigo mais viver assim. Ele me olhou com uma expressão de que não sabia como me interpretar. Era como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si mesmo, mas ao mesmo tempo me oferecendo um apoio silencioso. Você merece ser feliz. Você sabe disso, né? Ele disse depois de um longo silêncio. Eu não estou dizendo que você deve desistir do seu casamento, mas às vezes a gente precisa parar de sacrificar-se por algo que já está quebrado. As palavras dele ressoaram dentro de mim como uma verdade que eu não queria admitir. Será que eu estava tentando salvar algo que já não tinha mais conserto? Será que, ao me prender a essa ideia de que casamento era para sempre, eu estava apenas me condenando a uma vida de infelicidade? Aquela conversa com Gustavo mexeu profundamente comigo. Eu voltei para casa naquela noite, deitada ao lado de Ricardo, mas me sentia cada vez mais distante dele. Passei a refletir sobre tudo o que tinha construído e comecei a questionar se valia a pena lutar. De um lado, eu via minha responsabilidade como esposa, como cristã, lembrava-me das palavras dos pastores, das lições sobre perseverança e sacrifício, mas, por outro lado, havia uma mulher em mim que gritava por liberdade. Uma parte de mim que queria ser ouvida, que desejava sentir novamente a alegria, a paixão, algo que eu não sentia ao lado de Ricardo havia anos. Gustavo representava essa possibilidade, essa janela para um mundo onde eu podia ser feliz de novo, sem carregar o peso da culpa e do fracasso. Nos dias que se seguiram, eu continuava dividida.
Sempre que Ricardo saía para o trabalho ou trancava-se no escritório, eu me pegava checando meu celular, esperando uma mensagem de Gustavo. Era como se a atenção dele fosse a única coisa que me mantivesse sã. Eu sabia que aquilo estava indo longe demais, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me afastar. O tempo foi passando e a distância entre mim e Ricardo só aumentava. Eu me via cada vez mais presa em uma rotina de silêncio e frustração. As noites eram longas, solitárias. Eu ficava acordada, olhando para o teto, pensando em tudo o que havia acontecido conosco. O casamento que um dia eu idealizei parecia estar desmoronando diante dos meus olhos. Certa noite, depois de mais uma discussão que terminou em silêncio, me vi sentada na sala com o celular na mão. Gustavo tinha me mandado uma mensagem perguntando como eu estava e eu sabia que mais uma vez estava prestes a cruzar uma linha. Eu queria ser uma boa esposa, queria lutar pelo meu casamento, mas ao mesmo tempo me sentia cada vez mais atraída pela possibilidade de viver algo novo, de sentir o que eu havia perdido. Antes que eu pudesse responder, ouvi os passos de Ricardo descendo a escada. Ele entrou na sala, sem nem me olhar nos olhos. A tensão entre nós era palpável, um peso que eu não sabia como aliviar. Ele sentou-se no sofá oposto e, por alguns minutos, nenhum de nós disse nenhuma palavra. Você está feliz, Marina? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. A pergunta me pegou de surpresa. Não esperava que ele fosse tão direto assim. Olhei para ele, tentando encontrar nos olhos dele o homem por quem eu me apaixonei anos atrás, mas ele parecia tão distante quanto eu, quanto eu sentia. Eu não sei, eu respondi. Minha voz baixa, quase um sussurro. E você? Ricardo suspirou, como se estivesse carregando um peso imenso. Eu também não sei. Aquele foi o momento em que percebi que nós dois estávamos perdidos. O casamento que um dia eu acreditava ser sagrado estava despedaçado e pela primeira vez ele admitia isso. Eu queria perguntar sobre os vídeos, sobre o que eles realmente significavam, mas parte de mim já sabia que a resposta não mudaria o que sentíamos, ou melhor, o que já não sentíamos um pelo outro. Você continua vendo os vídeos? Perguntei hesitante, com medo da resposta. Ele hesitou antes de responder, o que foi tudo que eu precisava saber. Finalmente ele acenou com a cabeça, sem me olhar nos olhos. A dor voltou. Aquele aperto no peito, mas dessa vez não foi um choque. Era como uma confirmação do que eu já sabia há muito tempo. Eu não sei por que faço isso, Marina, ele disse, a voz dele finalmente quebrando o silêncio. Eu não sei o que há de errado comigo. Fiquei olhando para ele, sentindo um misto de raiva e pena. Eu sabia que, por mais que aquilo me magoasse, havia algo mais profundo em Ricardo, algo que ele não conseguia lidar. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis para mim. E nós? O que fazemos agora? Perguntei com um nó na garganta. Ele não tinha resposta, nem eu. Depois dessa conversa, percebi que o nosso casamento estava à beira do colapso. Ricardo e eu não éramos mais marido e mulher no sentido pleno. Vivíamos como estranhos, dividindo a mesma casa, mas sem qualquer conexão. E, ao mesmo tempo, Gustavo continuava presente na minha vida, como uma fuga emocional que eu não conseguia abandonar. Alguns dias depois da nossa conversa, Gustavo me chamou para jantar. Ele sabia que eu estava passando por um momento difícil. Embora eu soubesse que aquilo poderia ser arriscado, eu aceitei. Eu precisava de um momento de leveza, de uma noite em que eu pudesse esquecer tudo por algumas horas. Nos encontramos em um restaurante pequeno, discreto. Gustavo me recebeu com um sorriso, aquele sorriso que fazia meu coração bater mais forte, algo que eu não sentia há muito tempo. Conversamos sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, sobre o trabalho, sobre a vida, mas evitamos falar sobre o meu casamento. Ele sabia que aquilo era um território delicado, e eu estava grata por ele não me pressionar. Mas no final do jantar algo mudou. Ele segurou minha mão sobre a mesa e eu senti um arrepio percorrer meu corpo. O olhar dele era sério, intenso. Marina, você merece mais do que isso, ele disse, a voz baixa, mas firme. Não estou tentando te convencer de nada, mas eu sei que você está infeliz. Eu não quero te ver sofrendo assim. Eu não sabia o que responder.
Parte de mim concordava com ele, mas a outra parte estava presa nas minhas próprias crenças, nos meus próprios compromissos. Eu sabia que a minha amizade com Gustavo já havia cruzado limites emocionais, mas eu não sabia o que fazer a partir dali. Não sei se consigo, comecei a dizer, mas ele me interrompeu. Você não precisa tomar uma decisão agora. Só quero que saiba que estou aqui para você sempre que precisar. As palavras dele ficaram ecoando na minha mente durante o resto da noite. Quando voltei para casa, mais uma vez me vi em silêncio ao lado de Ricardo, cada um preso em seus próprios pensamentos. Aquele jantar com Gustavo me fez perceber que, embora eu estivesse lutando para salvar meu casamento, talvez eu estivesse me agarrando a algo que já não existia. Nos dias seguintes, as palavras de Gustavo não saíam da minha cabeça. Eu me sentia cada vez mais atraída pela ideia de estar com ele, de viver algo que me fazia sentir viva de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que se cedesse, estaria cruzando uma linha da qual não poderia voltar. Minha fé me segurava. Lembrei das vezes em que me ajoelhei diante de Deus, pedindo para salvar meu casamento, para me dar forças para superar essa crise. E em algum momento dentro de mim, ainda havia uma voz dizendo que eu precisava continuar tentando. Mas o que eu não sabia era até onde iria essa tentativa de salvação. Certa noite, enquanto Gustavo e eu conversávamos por mensagem, ele me convidou para ir ao apartamento dele. Era um convite direto, sem rodeios. Ele queria que eu fosse até lá. Por mais que eu soubesse o que aquilo significava, eu me senti tentada. Eu olhei para o telefone, depois para o Ricardo, que estava trancado no escritório novamente. Aquela escolha estava diante de mim, clara como o dia. Deixei o celular de lado e fui para o quarto. Lá, ajoelhei-me ao lado da cama, buscando forças em uma oração silenciosa. Mas pela primeira vez a resposta não veio. Aquela noite, deitada ao lado de um homem que parecia um estranho, eu soube que, independentemente do que acontecesse a seguir, minha vida jamais seria a mesma. Naquela noite, após a oração silenciosa, eu percebi que estava à beira de uma escolha definitiva. De um lado, havia Gustavo, a tentação e o desejo por algo novo, algo que me fazia sentir viva e desejada. Do outro lado, estava Ricardo, meu marido, o homem com quem eu havia construído uma vida, ainda que cheia de rachaduras. Nos dias que se seguiram, continuei me encontrando com Gustavo, mas algo dentro de mim havia mudado. Cada encontro, cada mensagem trocada, agora carregava o peso da dúvida, da culpa e da sensação de que eu estava prestes a perder algo maior do que meu casamento, minha própria identidade. Eu me afastei por alguns dias buscando clareza. Não respondi às mensagens de Gustavo e evitei qualquer confronto direto com Ricardo. Eu precisava de espaço para respirar, para pensar sem a pressão de estar em meio a uma tempestade emocional. Naquele tempo, sozinha, comecei a lembrar de tudo o que havia vivido com o Ricardo. Nossos primeiros momentos na igreja, o apoio que demos um ao outro, as promessas que fizemos no altar. Mesmo com toda a dor, todas as descobertas, eu sabia que havia algo ali, algo que merecia ser preservado, mesmo que fosse difícil enxergar no meio da confusão. Uma noite, quando Ricardo entrou no quarto, depois de passar mais uma noite trancado no escritório, eu o encarei. Ele parecia exausto, como se estivesse carregando um fardo tão pesado quanto o meu. Eu sabia que ele também estava perdido, que ele lutava com os próprios demônios e que, apesar de tudo, ele ainda me amava, de alguma forma. A gente precisa conversar, Ricardo, eu disse com a voz firme, mas cheia de compaixão. Ele se sentou na beira da cama, sem saber o que esperar de mim. Por um momento, o silêncio se instalou entre nós, mas dessa vez não era o mesmo silêncio opressor de antes. Era um silêncio de compreensão, de aceitação de que as coisas não estavam bem, mas que nós dois, de algum modo, ainda queríamos tentar. Eu sei que o nosso casamento está em pedaços, comecei respirando fundo. Eu sei que muita coisa aconteceu entre nós, eu sei que a gente se afastou, mas eu preciso saber. Você ainda quer tentar salvar nosso casamento? Ricardo olhou para mim. Seus olhos estavam cansados e tristes, mas havia algo diferente dessa vez. Ele não desviou o olhar como antes, nem tentou fugir do confronto. Ele suspirou e respondeu: Sim, Marina, eu quero. Eu não sei como consertar tudo, mas quero tentar. Eu não quero perder você. Aquelas palavras, embora simples, me atingiram profundamente.
Por tanto tempo eu havia esperado que ele dissesse algo assim, que mostrasse que ainda havia um desejo de lutar, de tentar consertar o que havia se quebrado entre nós. Eu também quero tentar, respondi. Mas as coisas precisam mudar. A gente precisa mudar. Ricardo assentiu e naquele momento eu soube que apesar de todas as dificuldades, ele estava disposto a enfrentar seus próprios problemas, suas próprias dúvidas e lutas internas. Sabíamos que o caminho pela frente seria difícil, cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo senti que havia uma possibilidade, uma chance de redenção. Na semana seguinte, encontrei Gustavo para uma última conversa. Eu sabia que precisava ser honesta com ele, que não podia continuar levando adiante algo que só me afastaria ainda mais daquilo que eu havia escolhido preservar. Nos encontramos no mesmo parque onde tantas vezes havíamos conversado. Gustavo percebeu que algo estava diferente assim que me viu. A tensão no ar era palpável. Eu preciso te contar uma coisa. Comecei sem rodeios. Eu decidi lutar pelo meu casamento. Gustavo ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que eu acabara de dizer. Ele olhou para o chão, pensativo, e depois ergueu os olhos para mim. Eu imaginava que isso poderia acontecer. Ele disse, com a voz calma, mas triste. Eu só quero que você seja feliz, Marina. Sempre quis. Eu senti um aperto no peito. Gustavo havia sido um amigo, alguém que esteve ao meu lado quando eu mais precisei. Mas eu sabia que nossa relação não podia continuar. Eu preciso me afastar, Gustavo. Não posso continuar falando com você. Não desse jeito. Eu espero que você entenda. Ele assentiu, respeitando minha decisão, e por um momento ficamos em silêncio, ambos sabendo que aquela era a última vez que nos veríamos assim. Eu me levantei, pronta para seguir em frente, e nos despedimos com um abraço. Sem palavras. Era o fim de algo que nunca deveria ter começado, mas eu me sentia em paz. Ao voltar para casa naquela noite, algo em mim havia mudado. Eu não sabia se o meu casamento com Ricardo seria perfeito ou se conseguiríamos superar tudo o que havia acontecido. Mas eu sabia que havia escolhido lutar, que estava disposta a tentar reconstruir o que havíamos perdido. Ricardo e eu começamos a ter conversas mais honestas, dolorosas, mas necessárias. Ele começou a buscar ajuda para entender suas próprias questões e eu, por minha vez, também procurei aconselhamento. Sabíamos que o caminho não seria fácil, mas dessa vez estamos dispostos a enfrentar nossos demônios juntos. A cada dia dávamos pequenos passos. Alguns dias eram melhores que outros, mas lentamente começamos a reencontrar um pouco do que havíamos perdido ao longo dos anos. Eu ainda lutava com minhas próprias dúvidas, minhas próprias tentações, mas sabia que havia tomado a decisão certa para mim, para nós. No casamento eu aprendi que não era apenas para ser um laço sagrado ou uma promessa diante de Deus. Era uma escolha diária, um compromisso que por mais que fosse difícil, valia a pena lutar por ele. E naquele momento eu estava pronta para lutar por mim, por Ricardo e por nós dois. E essa foi a minha história. Olha, amiga, francamente, não adianta fazer todo um esforço, sabe, mover céus e terra para salvar o seu casamento, quando tudo indica que o seu marido é gay, né? Porque uma coisa é ser viciada em filmes adultos variados, outra coisa é assistir um tipo de filme só, né? Você entendeu? Para mim, mostra que ele tem uma preferência clara por homens. E tá tudo bem, só que daí ele não teria que estar casado com você, né? Já que você é mulher. Olha, eu não sei como é de fato o relacionamento de vocês, eu não sei se vocês têm um papo franco, aberto, mas eu, no seu lugar, eu perguntaria sem rodeios pra ele. Escuta, você é gay? Sabe? Eu não ficaria só nessa de, ai, vamos conversar, vamos resolver, vamos se acertar. Não, sabe? Eu ia querer saber se realmente se ele é gay, se ele não é. Porque eu não ia querer um relacionamento com uma pessoa que tá presa, assim, sabe? Que tá no armário. Não gostaria, sabe, assim, eu me sentiria usada. Como se, ele precisa de uma mulher pra mostrar pra sociedade, enquanto ele fica pagando de hétero por aí.
Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas, sabe, eu não gostaria dessa situação, assim, eu me sentiria bem mal. Mas enfim, né, eu respeito a sua escolha, você já tomou a sua decisão, eu espero que dê tudo certo pra vocês, desejo muita boa sorte pra vocês, e por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo, por favor, deem um joinha, e quem não for inscrito, por favor, se inscreva. Beijo, beijo, tchau, tchau!